Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez no Magno Talks e hoje será um capítulo do Magno Reflexões. Como eu sempre peço sugestões das pessoas de pauta daquilo que nós temos que conversar, nesse podcast foi sugerido pela minha querida assessora de imprensa, Juliana, que eu falasse sobre fé. A fé, que é um sentimento tão particular para cada uma das pessoas, né? E esse é um tema muito amplo, muito aberto, e eu aqui vou falar o que eu penso sobre a fé. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu tenho uma certa tristeza quando eu vejo pessoas que não têm fé na sua vida, que não têm fé na vida, que não têm fé em Deus, que não carrega dentro de si esse sentimento. A fé é um combustível que é como se fosse um tanque de carro, aquela reserva de combustível que fica ali guardada, que a gente sempre vai utilizar aquilo nos momentos mais necessários. Quando a gente está buscando na nossa vida uma compreensão, um empurre, um milagre ou coisas do estilo. Porém, dentro do ambiente fé, existe assim uma ignorância muito grande das pessoas de utilizar esse sentimento tão poderoso, tão transformador na nossa vida, de uma forma muitas vezes efêmera, de uma forma boba. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que oram, eu quero saúde, eu quero saúde, eu quero saúde. E a pergunta que se faz, essa pessoa é doente? Por que ela pede tanta saúde? Entendeu? A pessoa às vezes diz que ela quer uma coisa... Então, quando a gente trata e temos esse sentimento forte, fortalecido e focado na nossa vida, nós vamos encontrar dentro da energia da fé uma mola propulsora para a gente alcançar coisas que, dentro de uma lógica ou dentro de um objetivo claro, seria difícil para a gente alcançar. Mas quando a gente lança os nossos pedidos ao universo, a Deus, aos santos, aos orixás, aquilo que você acredita, porque para ter fé você tem que acreditar em alguma coisa, não é verdade? Então cada pessoa acredita naquilo, enfim, dentro da sua educação, dentro da sua religião, dentro daquilo que escutou, da formação que teve. Obviamente que uma pessoa que nasceu lá no Japão, a fé dele é direcionada, vamos dizer, a outras entidades espirituais que, de repente, são totalmente diferentes às minhas, aquelas que eu conheço, que eu tenho algum tipo de intimidade. Então, nós temos que também aprender, dentro do ambiente da fé, a pedir. A espiritualidade, gente, ela quer coisas objetivas. Quando você vê que uma mãe tem um filho doente, uma doença específica, que ela ora, que ela pede, que ela tem... O que a fé vai ajudar? Vai levantar aquela pessoa da cama, ela vai sair andando, falando, pulando? Às vezes sim. Mas muitas vezes a fé e a espiritualidade trabalham de outra forma. Ela vai indicar um médico que vai chegar ali por acaso e olhar a situação daquela pessoa doente e falar, poxa, eu acho que se eu fizer esse tratamento eu vou encontrar uma solução melhor para aquele paciente. A fé provocou esse tipo de situação. A fé, ela é uma energia que por onde ela passa, ela deixa a luz. Então as trevas se afastam de pessoas que têm fé. As trevas não querem saber, pelo contrário. Pelas trevas, ninguém acreditaria em nada, porque é mais fácil você manipular uma pessoa que não tem crenças do que uma pessoa que tem crenças, que ora, que pede e que comunga com uma espiritualidade. Seja você católico, evangélico, muçulmano, candomblessista, não importa. Isso não importa, porque a espiritualidade não trabalha separadamente. Religiões existem nesse lado da vida, nesse lado do véu que eu costumo dizer. Aqui no plano físico, onde nossos espíritos estão hospedados dentro desse corpo. Mas fora desse corpo, quando o espírito se liberta, nós vamos para um ambiente espiritual, onde esse ambiente espiritual é um ambiente onde todos nós vamos ter mais claridade de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui no plano físico. Nós vamos ter mais explicações de coisas que hoje nós não entendemos. Nós vamos ter um campo de visão muito maior. Então, no plano espiritual,
Os grupos espirituais, eles trabalham todos unidos num objetivo comum do bem, como aqueles que comungam o mal trabalham dentro do objetivo do mal. Porque o bem e o mal, ele existe. É uma questão de equilíbrio, é uma questão de energia yang e yin. É o positivo e o negativo, é o masculino e o feminino, é a dualidade que nós vivemos. Então não adianta você estar na sua vida se sentindo uma pessoa de fé, enchendo o universo de pedidos efêmeros, bobos, que não tem nenhum sentido. Você está gastando simplesmente seu tempo com tudo isso. Então, quando você estuda para fazer uma prova de vestibular, por exemplo, né, você precisa da tua inteligência. A tua fé não vai te fazer aprovar numa prova de vestibular sozinho, mas a fé pode te trazer serenidade no momento da prova. Pode te dar a intuição durante seus estudos de estudar aquela matéria que coincidentemente cai na prova. Olha que coisa legal. Então, a fé, ela é um elemento que pode ser exercido para todas as pessoas em qualquer idade. Os muito jovens, eles não estão muito preocupados com isso, exceto aqueles que já tiveram uma educação religiosa desde cedo na sua vida. E que detalhe, que gostaram dessa educação. Porque muitas vezes uma educação religiosa faz com que as pessoas sintam aversão por aquela religião. Tudo depende da forma que isso é introduzido na vida de uma pessoa. Então, eu sou um homem de fé. Eu já consegui várias coisas na minha vida e consigo através da fé. Mas não existe a fé se não existe o preparo. Então, quando você tem um elemento onde você encontra um milagre, o que é milagre? É aquilo que não tem uma explicação científica. Sabe quando tem um paciente que está fadado realmente ao óbito, a morrer a partir dessa vida, está com os dias contados, e de repente há uma intervenção divina, né? Esses grupos de orações têm uma força espetacular, pessoas munidas de fé ali jogando energia, ectoplasma em cima daquele paciente, e o médico vai vendo uma melhora nos exames, nos resultados, nas taxas, as pessoas falam, meu Deus, o que está acontecendo? O remédio não é esse que está fazendo efeito. Então a fé, ela entra, ela potencializa. Então as pessoas que verdadeiramente têm fé e não fanatismo, porque existe um elo muito próximo entre pessoas que se dizem de fé com fanáticos religiosos. Nós não precisamos do fanatismo para ter fé. Nós não precisamos sequer de uma religião para ter fé. As religiões, elas são muito importantes na vida. É como uma academia de ginástica. A religião é um lugar que você pratica, que você estuda, que você aprende, que você comunga. É um exercício que você está fazendo dentro das religiões. Porém, tem pessoas que nunca pisaram numa igreja e têm uma fé muito grande, têm uma força interior enorme e acreditam apenas em Deus. E por que essas pessoas conseguem tantas coisas incríveis na vida? É porque elas têm um coração puro. A religião, ela não limpa o coração de ninguém. Somos nós que temos esse poder de limpar através de quê? Da nossa consciência. Se eu sei que eu tenho hábitos negativos, se eu sei que eu tenho coisas, eu tenho que me superar com aquilo. E entra a fé. Porque quando você detecta, vamos lá, você tem um problema com alcoolismo, você tem um problema com droga, você tem consciência disso. Você tem consciência que seu mau hábito afasta seus filhos, afasta a sua mulher, os amigos já não te suportam, ou os amigos que você tem são todos da cachaça e da droga que nem você. Você vai ter que ter uma fé e uma força interna muito grande, primeiro, para sair desse ambiente. E segundo, para você correr atrás de alcançar esse resultado. Mas você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de um tratamento, vai precisar de uma ajuda profissional. Mas se você não tiver fé e não tiver força de vontade, os melhores tratamentos não vão funcionar para você. Então é muito importante para todos nós sabermos, porque quando é que a fé é importante na nossa vida? No momento que você alcança objetivos, esse momento é de agradecimento. Você agradece a Deus, agradece aos seus pais, agradece a sua genética, agradece a sua inteligência, o teu QI, agradecimentos, quando você alcança um objetivo. Mas normalmente a fé,
ela se torna necessária nos momentos delicados e difíceis. E muitas vezes, gente, para a gente também suportar a dor de certas dificuldades que a gente pode viver. Todos nós passamos por situações internas muito delicadas, cada um na sua área. Não dá para generalizar, né? Às vezes nós vemos pessoas, sobretudo hoje, nas mídias, nas redes sociais, pessoas tão bem resolvidas, tão positivas, tão curadas, tão ricas. E às vezes, dentro do íntimo dessa pessoa, não existe essa luz toda que ela tenta passar através desse campo, desse movimento de contato para com as pessoas. Às vezes ela tem um fundo de tristeza. As pessoas muito famosas, elas têm um problema muito sério de não ter com quem dividir os seus problemas, as suas intimidades. Porque tem medo de todo mundo. Porque hoje quem é amigo, amanhã é teu inimigo. As pessoas hoje andam com o celular 24 horas e podem gravar qualquer conversa, qualquer situação, qualquer intimidade. E podem amanhã utilizar isso contra você. Então isso também isola pessoas ricas, pessoas muito bonitas, pessoas muito bem-sucedidas em outras áreas, na ciência, nas artes e por aí vai. Então o sucesso que todo mundo procura é algo muito bom. Mas ele pode ser muito preocupante porque toda pessoa que vai seguindo o caminho do sucesso, ela tem que entender que ela vai entrar num caminho de um certo isolamento. É aquele isolamento natural. É se afastar daquelas pessoas que não servem para aquele teu modelo de vida. É não sair falando absolutamente tudo que você pensa para todo mundo, como era quando você era uma pessoa que, enfim, que ninguém te conhecia, ninguém sabia quem era e você não tinha importância nenhuma naquele movimento. Então as pessoas, quando sobem também uma escala social, elas precisam entender de que o comportamento e a vida dela vai mudar. E a fé faz com que, se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa que honra os códigos da vida, da honestidade, da sinceridade, sabe? Do amor ao próximo, que é tão importante. Se você exercita coisas boas dentro de você, o próprio universo vai colocar outras pessoas dentro desse grau vibracional que a tua mente coloca adiante. Então a fé é isso. É importante sim ter fé. Essa minha amiga me perguntou sobre esse elemento fé, porque assim, ela tem um filho e ela quer justamente inserir nesse filho, né, valores e tudo. E me perguntou, Magno, como é que eu faço para fazer isso? Eu falei, olha, primeiro, o seu filho tem que gostar muito de você. Ele tem que admirar você como ser humano, como pessoa. Para que quando você vá para o seu ambiente religioso, para o seu ambiente de fé, do seu ambiente, ele tenha a curiosidade também de estar dentro desse ambiente. Porque hoje não dá para ir para a igreja e deixar o filho no computador. Leve seu filho para a igreja que você frequenta. Leve ele. Agora, não coloque pressões. Se você vive uma religião muito radical, muito proibitiva, muito cheia de não, aprenda que os jovens, e nós fomos jovens também um dia, nós, quando recebemos muito não, a possibilidade de despertar uma rebeldia é muito grande internamente. Então não olhe também se lá no seu futuro, esse filho que você educou, levou para a igreja, fez tudo direitinho, dentro da tua cabeça, se tornou no futuro um rebelde. Pode ser que você implantou a ele um método religioso que não combina com a natureza dessa pessoa. Cada um de nós tem um prisma para ver a vida, para enxergar as coisas. No meu caso particular, eu, como sou uma pessoa reencarnacionista e acredito totalmente na eternidade da vida, não é? Da alma, do espírito, como eu acredito que essa vida é uma breve passagem, é uma escola que a gente se inscreveu lá, temos que aprender coisas, desenvolver valores, improvisar, resiliência, suportar pressões, desafios. E ao término da vida, esse espírito colhe todo aquele aprendizado que vai servir para que ele dê mais um passinho no processo de evolução espiritual dele. Tem pessoas que ao longo de uma vida inteira simplesmente não
acumulam valores ao longo dessa vida. Perdem tempo. Perdem um precioso tempo com bobagens, com vícios, com conversas sobre a vida alheia, que isso não agrega absolutamente nada na vida de ninguém. Tem pessoas que se sentem mais importantes falando dos outros do que falando delas próprias. Por quê? Porque às vezes ela não tem nada para falar dela, porque ela não construiu nada para falar dela. As pessoas que falam muito sobre si, tem gente que gosta muito de dizer a pessoa é narcisista. Não, ela é uma pessoa que ela tem currículo. Ela é uma pessoa que tem vivências, ela é uma pessoa que tem experiências. Então ela pode falar sobre a sua história de vida assim como exemplo. É porque tem pessoas que constroem uma vida baseada em livros, experiências de livros, que é muito importante, mas que na vida prática elas não têm tanta experiência assim. E essas pessoas gostam de dizer que o outro é assim ou é assado, porque não seguiu o modelo que ela seguiu. Mas na hora do vamos ver, quem acumulou informações dentro da experiência e da prática vai ter uma resposta muito mais rápida para alcançar as soluções aos seus problemas. Então, meu conselho, tenha fé. Se você é uma pessoa desprovida de fé, faça uma autoanálise. Pergunte o que te bloqueia. Você é um espírito vivendo uma experiência humana. Então você precisa buscar dentro de si e se perguntar: por que eu não tenho fé? O que eu preciso ver, enxergar, sentir para que minha fé ascenda? Agora, não fique nessa de desafiar Deus. Ah, Deus, salve meu filho porque aí eu vou ter fé. Você não faz essa negociação com Deus porque não funciona. Ok? Nós temos que entender que você pode não acreditar e não aceitar a eternidade da vida, mas Deus sabe da eternidade da vida, e se você precisar renascer 1 milhão de vezes até aprender uma determinada coisa, você vai renascer 1 milhão de vezes. Então não adianta muitas vezes querer ser cabeça dura nem dono da verdade. Todos nós sabemos que o plano espiritual está assim do nosso lado. Eu estou aqui falando com vocês, e certamente neste momento, irmãos do Espírito, do meu Espírito, estão também presentes nesse momento, muitas vezes me intuindo, muitas vezes me ajudando nas palavras, me ajudando na construção da mensagem que eu quero levar a vocês. É isso que é fé, é saber que nunca, em nenhum momento, estamos sozinhos. E não seja infantil de achar que porque você não conseguiu uma determinada coisa, você vai se revoltar com Deus. Porque isso é uma bobagem. Porque dentro da vida, tudo é ação e reação. E tudo que temos que receber como direito de receber, como merecimento, isso chegará a você. Cedo ou tarde, mas vai chegar na hora certa que você esteja pronto para receber aquilo. Ok? Então vamos lá. Pensamento positivo, vamos caminhar com fé na vida. O brasileiro é um povo de fé. Eu moro na Europa e eu noto que a fé é muito pequena na Europa. Sabe, é um assunto que não se fala muito, por incrível que pareça, mas o europeu não é um povo muito cheio de fé, são muito pragmáticos, e eu vejo o tanto que se consome de remédios psicotrópicos em países onde a fé é muito pouca. Então sorria mais, alimente sim a sua força interna, espiritual, você nunca está sozinho, converse com seus mentores espirituais, ou anjo de guarda, ou seja lá no que você acredite, porque eles estão aí para te ouvir e eles vão te intuir sempre as melhores coisas e os melhores valores. Tudo bem? Fica a dica por hoje. Um abraço grande, obrigado por estarem aqui mais uma vez e eu conto sim com que você curta a nossa página, entendeu? É importante ter você como nosso seguidor. Ative o sininho de notificação, todo sábado nós estamos trazendo alguma coisa nova aqui para vocês. Siga-nos nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, siga-nos e nos ajude, porque se você nos ajuda, na lei do retorno, o universo vai te retribuir de montão. Obrigado por tudo, um beijo do Magno.